Continuando, né? Essa história de computação de aceitação começa naturalmente pela minha configuração inicial. Então eu vou pegar uma peça como esta. Esta vai ser a primeira peça que vai ir no emparelhamento. Vou colocar a cerquilha. Notem que embaixo aparece toda a configuração inicial. Acima só tenho a cerquilha, né? Então é esta peça que eu coloquei aqui. Tá? Então, agora eu tenho que colocar peças de forma de completar a cadeia na parte superior. E a ideia é que, ao mesmo tempo que eu completo, né, cadeias tentando casar, né, símbolos na parte superior, ao mesmo tempo eu construo a próxima configuração na minha parte inferior. Então, vai ser algo assim. Vamos saber como. Então, essa é a minha peça inicial, né? Vai ter sempre uma cerquilha, o estado inicial, a cadeia de entrada e cerquilha. Quais são as próximas peças? Então, suponha, né, como exemplo, que minha máquina de Turing é esta. Então, se ler o símbolo A, escreve B, desloca à direita, passa para o estado Q2. Se ler o símbolo B, escreve C e desloca à esquerda, vamos supor, e passa a Q7. Então, para cada deslocamento à direita, né, então olhamos a tabela de transições, né, da máquina de Turing. Para cada deslocamento à direita dessa forma, né, eu construo uma peça como esta, né, Q0A. Então aqui estou dizendo que a máquina de Turing está no estado Q0 e lê o símbolo A, né? No lugar de A escreve B e desloca à direita. Então esta peça representa essa operação que está fazendo aqui. De Q0 passa para Q2, no lugar de A escreve B, e notem que a cabeça desloca à direita. Estava antes do A, agora passou depois, certo? Trocando o símbolo A por B. Para deslocamentos à esquerda, eu faço isto outro, né? Então, suponham esta transição, que vai ser algo assim. Então, eu quero simular esta operação, esta transição com uma peça. Então, estou no estado Q2. No lugar de B, escrevo C. Então, no lugar de B, estou no estado Q2. E a cabeça da máquina está lendo este símbolo, né? Então, no lugar de B, escreve C. Então, no lugar de B, escreve C. Só que agora deslocou à esquerda. Deslocou para este lado, né? Aqui essa transição não me informa qual símbolo estava aqui, porque eu preciso escrever esse símbolo agora aqui. Então, a transição não me diz qual símbolo estava. Para criar estas peças, eu vou olhar o diagrama de estados da máquina de Turing. Mas na máquina de Turing eu não tenho como saber qual é o símbolo que está deste lado, né? Então, vou fazer uma peça como esta para todos os símbolos em sigma, incluindo a cadeia vazia, que aqui eu esqueci, né? Então, para todos os símbolos no alfabeto sigma da máquina, eu faço uma peça similar. Vai ficar Q7, cadeia vazia C. Essa X, né, assume todos os símbolos, né, do meu alfabeto sigma. E depois, para cada símbolo, né, do alfabeto sigma, vou criar peças como essa, incluindo também o espaço em branco, incluindo também a cerquilha, né, porque aqui eu estou utilizando cerquilhas, né? E também vou incluir essa cadeia, que é quando eu preciso adicionar espaços em branco, certo? Se a cabeça da máquina se desloca além da cadeia de entrada e eu preciso colocar brancos, né, na minha história de configuração de aceitação, utilizo uma peça como esta para criar brancos, né? Então, vamos ver como isso funciona por enquanto. Aqui eu coloquei com um exemplo, né? Então, este é o mesmo diagrama de estados que eu tinha. Vamos supor que minha entrada é ABA. Se eu, olhando aqui, certo? Vamos ver primeiro como faríamos, né? Qual seria essa história de computação para essa cadeia, né? Então, esta é a minha configuração inicial, né? A cabeça da máquina está sobre o símbolo A, né?
aqui, então estou aqui, certo? No lugar de A escreve B, desloca à direita. Então, no lugar de A, escreve um B e desloca uma posição à direita. Então, agora o Q2, a cabeça da máquina, fica sobre o segundo símbolo da fita. Estamos em Q2. Quando lê B, que é o que está aqui, no lugar de B, escreve C. Então, no lugar de B, que é o segundo símbolo, escreve C. E desloca à esquerda. Então, eu volto uma posição para trás. E passou o estado Q7. E por aí continua. Então, com estas peças de dominó que acabamos de fazer, o que faríamos? Temos que começar com este, porque eu falei que era a peça inicial. Agora, eu preciso colocar uma peça aqui. Essa peça, a parte superior, tem que casar com isto. Então, preciso achar alguma peça que comece com Q0, A, etc. Então, vou procurar entre todas as peças que eu tenho disponíveis, estas 4 e estas aqui. Achar alguma que comece com Q0. A única que eu tenho que começa com Q0 é esta. É Q0A, B, Q2. Então, aqui coloco essa peça. Q0A na parte superior, B, Q2. Eu vou fazer assim, indicando que isto é uma peça. E notem aqui, que quando eu tento replicar, certo, minha configuração inicial, já começo a gerar a seguinte configuração aqui embaixo. Agora preciso colocar BA cerquilha, para casar com isto. BA cerquilha. Se vocês procuram aqui em todas as peças que eu tenho, B, ok, poderia colocar isto, mas não tenho BA cerquilha, certo? Aqui também não tenho nada que comece com B, mas posso usar estas, Então, são peças para copiar o conteúdo da fita. Tem uma para cada símbolo em gama e tem cerquilhas também. Então, coloco a peça BB, fecha aqui. Coloco a peça AA, fecha aqui. E coloco a peça cerquilha. Então, eu consegui recriar na parte superior, usando peça de dominó, a mesma configuração inicial. E notem que embaixo ficou a configuração seguinte. Agora preciso fazer aqui, casar, certo? Estes símbolos, colocando peças. Precisa colocar B, Q2B. Então, voltando aqui, B, Q2B. Eu poderia colocar uma destas. Aqui, casa B, coloco um B aqui. Mas depois, notem que não tenho nada que comece com Q2. Olhem aqui, aqui e aqui. Não tem nada começando com Q2. O único que tem Q2, eu preciso colocar um Q2 aqui. BQ2, certo? O único que tem Q2 são estas 4. E tem uma que é justamente BQ2B, que casa certinho. BQ2B. E BQ2B na parte inferior tem Q7BC. Então aqui é Q7BC. Ok, isso fecha a minha peça. Agora aqui eu posso colocar A, cerquilha. Então, quando eu tentei aqui, certo? Reproduzir, copiar esta configuração, que eu tive sucesso, e fazendo isso automaticamente criei esta outra, que é Q7BCA. Então, essa é a ideia das peças de dominó. Sempre que eu tento preencher a parte superior, para isso começo com uma peça inicial como esta. Aqui tenho que preencher sempre. Sempre na parte superior vou ter menos símbolos que na parte inferior. E quando tento preencher a cadeia na parte superior, automaticamente vou gerando a próxima configuração. Por quê? Bom, porque as transições da máquina de Turing estão codificadas nas minhas peças de dominó. Desse jeito. De forma tal que aconteça isso. As peças de dominó simulam as transições da máquina de Turing.
Então, eu vou fazer dessa forma, até que, eventualmente, né, se M aceita W, em algum momento, por exemplo, vou ter algo assim, né, esta vai ser minha configuração, digamos que cheguei até o estado Q10, certo? E quando tento reproduzir esta configuração aqui acima, automaticamente vou gerar uma próxima que vai aparecer o estado de aceitação. Então, aí na parte inferior já consegui gerar a história de computação da aceitação. Então, se eu consigo chegar até um que aceita, significa que a máquina de Turing aceita W. Quando chego até aqui, eu já sei que a máquina de Turing aceita W, que a máquina M aceita W. No entanto, eu preciso completar o meu emparelhamento. Notem que sempre na parte superior fica menos símbolos que na parte inferior. Aqui eu já gerei minha história. O que vem depois não me importa. Então, agora eu vou colocar peças que servem somente para completar o emparelhamento. Se eu consigo chegar até aqui, eu já sei que M aceita W. Então, pronto, meu objetivo já foi cumprido. Era saber isso. Então, agora as próximas peças são para fechar o emparelhamento. Notem que eu preciso gastar símbolos. Se tenho que colocar símbolos, eu tenho que colocar peças que tenham mais símbolos na parte superior que na inferior, para poder conseguir emparelhar alguma vez. Então, as peças para completar o emparelhamento são peças como esta. A que aceita ou que aceita A, para todo A que pertence a sigma. Então, a partir daqui agora, se eu cheguei até aqui, eu poderia colocar minha peça BB, aí tenho BQA, então vou colocar uma como esta. Tenho uma peça como esta para todo símbolo A de sigma. Lembrem que sigma aqui tem A, B, C, branco, etc. Então, aqui eu posso colocar uma como esta, que é BQA, QA é que aceita, e somente QA na parte inferior. Depois tenho A, cerquilha, cerquilha. Então, a diferença entre a parte superior e inferior vai diminuindo. Agora eu coloco uma peça similar, BQA, e que tem somente que aceita na parte inferior. Depois preencho com AA, cerquilha, cerquilha. Ora, QA, posso utilizar uma peça como essa. QA, e na parte inferior tem somente QA. QA é que aceita. E depois aqui preencho com a cerquilha. Deixem ver se está certo. Cerquilha, cerquilha. Notem que eu gastei um monte de símbolos, certo? E cheguei até aqui. E uma peça final, que para fechar o emparelhamento, sempre pode ser esse. Que aceita, cerquilha. Tem duas cerquilhas, cerquilha, cerquilha, e somente uma na parte inferior. E aí terminou meu emparelhamento. E eu consegui completar. Então, esta parte que está em azul não faz parte da história da computação de aceitação. A história da computação de aceitação chegou até aqui, certo? Agora eu só preciso fechar o emparelhamento, para que fique certinho.